Olha para o irmão que está do teu lado e fala assim para ele: irmão, não dorme não. Não dorme. Não dorme. Nós temos percebido que aos domingos de manhã as pessoas têm dificuldades para vir à igreja. Eu percebo isso, é muito claro. Principalmente os mais jovens. Nós que estamos carecas e velhinhos, nós já estamos acostumados a acordar bem cedo. Mas eu quero dizer, irmãos, nós não podemos trocar. Nós não podemos, de forma alguma, dar lugar a outro motivo, a não ser o que acordar cedo para estar na presença do Senhor. Tem um versículo bíblico que diz assim: de madrugada eu te buscarei. E na verdade, talvez a nossa madrugada seja aos domingos de manhã, irmãos. E o convite a pessoas não deve parar. Nós não devemos parar de convidar os nossos amigos, evangelizar as pessoas, Com certeza, certamente nós vamos encontrar alguém que se identifique com um horário como esse para vir à casa do Senhor. Amém? Eu quero dizer nessa manhã, Deus colocou no meu coração um tema muito latente para o culto que estamos comemorando nessa manhã: a nova aliança em Jesus. E eu quero falar da nova aliança em Jesus Cristo, uma aliança que é infalível, uma aliança que é imutável e uma aliança que é invisível. Então eu vou ser muito breve, procurar ser breve, mas eu gostaria que você pudesse absorver esse ensinamento, porque é muito importante que todos nós que somos crentes em Jesus Cristo temos que entender a aliança que Ele fez conosco. Então preste muita atenção, Peça para o teu irmão, desliga o celular aí. Se tocar o celular uma hora dessa, não atende, meu irmão, põe no vibrador, E se o irmão quiser conversar com você, fala para ele gentilmente: irmão, eu quero ouvir a palavra, por favor, me deixa ouvir a palavra do Senhor. Amém? Hebreus capítulo 8. Eu quero tomar como base esse texto de Hebreus capítulo 8, do versículo 6 até o 13. Hebreus fica entre Gênesis e Apocalipse, é facinho achar. Hebreus capítulo 8, versículo 6 ao 13. Amém? Quem trouxe a Bíblia e achou, diz amém. Quem não trouxe a Bíblia e não achou, diz misericórdia, Senhor. Amém? Glória a Deus. Diz assim do versículo 6 em diante: agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente quanto ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato, repreendendo-os, diz: eis aí, vem dias, diz o Senhor, eu firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor, porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escreverei, e serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Pois para com as suas iniquidades usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei. Quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Ora, aquilo que se torna antiquado e envelhecido está prestes a desaparecer. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmão, diz amém, fica acordado, amém? Glória a Deus, aleluia. O livro de Hebreus, irmãos, ele foi escrito para o povo judeu, ou o povo hebreu,
com o objetivo de responder uma pergunta que muitas vezes nós fazemos, né? Se depois de aceitar a Cristo, a pessoa deve obedecer às leis do Antigo Testamento? Isso é um questionamento que muitos têm. As igrejas, os teólogos têm esse questionamento. Mas o testamento, como sacrificar animais, o Velho Testamento, para perdão de pecados, guardar o sábado, circuncidar e outros rituais judaicos, a resposta do apóstolo aqui, ao povo hebreu, é que Jesus já cumpriu tudo isso. Que Jesus, ele tem uma nova aliança, uma aliança nova e eterna em Jesus Cristo. É o que nós temos hoje. Nós não precisamos, ao chegar nesse lugar hoje, trazer um cordeiro. Ao confessar o nosso pecado, não precisamos imolá-lo aqui diante do altar. Nós não precisamos ir até o sacerdote toda vez que pecamos, né? Vir até aqui, entrar e chegar até o pastor e falar: pequei, eu quero confessar o meu pecado, por favor, ore a Deus e peça para que Ele perdoe o meu pecado. Isso já não é vigente, isso já não existe, porque a nova aliança está baseada, está contida, está entranhada, enraizada em Jesus Cristo. Nós não precisamos mais, ao entrar aqui, trazer uma oferta para imolar. Nós podemos trazer uma oferta, como está na palavra de Deus lá em Romanos, né? Sacrifício vivo e agradável a Deus, é o nosso culto, é esse. E é isso que o apóstolo Paulo aqui, nesse texto de Hebreus, explica ao povo. Ele está explicando ao povo que a velha aliança, o Velho Testamento, não está mais vigente. Ele está dizendo que esse testamento, essa aliança, foi quebrada pelos homens. Em Mateus 26, versículo 27 e 28, diz assim: a seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Né? Isso aqui está na versão Almeida, revista e atualizada. Né? Algumas versões ela tira o nova, mas eu escolhi exatamente essa versão porque nós estamos tratando da nova aliança, feita, que é infalível. Deus havia feito já alianças com vários homens da palavra de Deus, homens santos, mas esses homens, eles respondiam pelo povo. Essa aliança se estendia a todos. Ele fez uma aliança com Noé, lá em Gênesis 9, 8 a 16. Ele também fez uma aliança com Abraão, lá em Gênesis 12, de 1 a 3. Ele também fez uma aliança com Israel, lá em Êxodo 19, 5. Ele também fez uma aliança com Davi, lá em Salmos 89, do 3 ao 4. Com Salomão, lá em 2 Crônicas, capítulo 7, do 11 ao 22. Muitos outros renovaram esta aliança, como por exemplo Josué, lá no livro de Josué 24, do 14 ao 25, nós vemos que ele também renova uma aliança com o Senhor. Mas o povo, o que acontecia é que sempre essa aliança era quebrada. Deus, como soberano, como eterno, é fiel. Deus é fiel, Ele não quebra a sua palavra. Nós aprendemos na palavra de Deus que a palavra de Deus não volta vazia e que ela se cumpre. E Deus é fiel, no entanto, Ele faz uma aliança com um homem que é limitado. Um homem que não consegue dar a cabo a continuidade da aliança. E o que acontece? Deus então, Ele providencia o sacrifício perfeito.
Deus, ele providencia a nova aliança. Irmãos, quando nós entendermos a nova aliança, nós estaremos munidos para evangelizar com poder, para evangelizar com autoridade, para não sermos simplesmente um bando de malucos, de crentes, que vem a uma igreja, que vem a um templo para cultuar. Vai além disso, ultrapassa. Quando entendemos a nova aliança, nós vamos entender que o próprio Cristo, ele diz assim: ide por todo mundo, ensinando a guardar tudo que vos tenho ensinado, batizando, discipulando, fazendo discípulos. Quando entendemos a nova aliança, nós vemos que essa nova aliança é a boa notícia do Evangelho. Tudo hoje em dia é gospel, é gospel, gospel. Você sabe por que o boi não baba? Porque ele é gospel. Irmãos, tudo hoje em dia está na base da onda. Nós vivemos um tempo de graça, e glória a Deus, porque o tempo da graça reflete essa nova aliança. Mas muitas vezes estamos confundindo a graça do Senhor com as ondas que vêm por aí, as ondas que vêm assolando, as ondas que vêm cobrindo a igreja, ofuscando aquilo que deve ser realmente. Eu já falei aqui de púlpito, creio que já ouviram aqui, não sei se foi de manhã, se foi à noite. Existe sauna gospel. Você já imaginou sauna gospel? O homem e a mulher peladão lá na sauna, tudo junto, irmão. A sauna gospel é assim. Existe o baile gospel. Existe tanto gospel que tudo hoje está girando em torno de um comércio gospel. Mas Jesus, ele vem instituir a igreja em cima de uma aliança, em cima de um pacto, em cima de algo que não se pode mudar, em cima de algo que não se pode mexer, porque é santo, é separado, é dele. Hebreus capítulo 9, versículo 11 ao 14, diz assim: quando, porém, veio Cristo, sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. Irmãos, diga, consciência de obras mortas. A fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Chamados para quê? A nova aliança. A aliança do Cordeiro. Lembra que eu disse que não jamais precisávamos trazer aqui um cordeiro, um carneirinho, para poder imolá-lo aqui, através do sangue, nós obtivermos perdão de pecados? Porque na Bíblia está escrito: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. E se não há remissão de pecado, tem que haver um sacrifício através do sangue. E Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Ele é o sacrifício da nova aliança, o sacrifício infalível. Uma aliança infalível. Agora, com efeito, nós vemos lá no versículo 6 e 7 do 8 de Hebreus ainda. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente. É ele também mediador superior à aliança instituída
com base em superiores promessas. Todas as outras alianças foram quebradas, irmãos. Todas. Do Antigo Testamento, todas as alianças que foram feitas, nenhuma perdurou. E nós podemos dizer que o nosso Deus é um Deus de pactos. Nós podemos dizer que o nosso Deus é um Deus de aliança. Porque Deus, Ele é um Deus de propósito. Ele não faz as coisas ao léu, assim, à revelia. Ele faz tudo certo, Ele faz tudo com um propósito, segundo a sua vontade. Ele sabe onde é que Ele quer chegar. Ele sabe o que Ele tem para mim, Ele sabe o que Ele tem para você. E é por isso que Ele prepara uma aliança como essa, que nessa manhã estaremos aqui memorando, em memória do Senhor, em memória dessa aliança. Essa aliança é infalível. Ela não pode ser quebrada. Sabe qual é a diferença? A nova aliança, ela não foi feita com o sangue de cabra, de touro, de bode, de ovelha, não. Mas com o próprio sangue de Jesus. E quando Ele derrama o seu sangue, sabe o que acontece? Hebreus 10, do 10 ao 14, diz assim: nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Irmãos, Cristo não precisa mais morrer na cruz. Ele já o fez. Às vezes eu vejo as pessoas, e com muito respeito, e com muito tato eu vou dizer isso, mas é algo que realmente acontece. Muitas vezes as pessoas querem ver um Cristo crucificado, quer ver um Cristo derrotado. Irmãos, Cristo não ficou na cruz. Aquela cruz está vazia. Se nós pudéssemos, pastor Osmi, colocar uma cruz aqui, por exemplo, nós não colocaríamos uma cruz com Cristo pendurado nela, porque Ele está vivo. Lá no Japão, as igrejas têm esse costume de colocar uma cruz na igreja, mas a cruz vazia, representando o símbolo do Evangelho, o símbolo da aliança, dizendo: olha, o sacrifício foi feito, aí está o marco do sacrifício. O nosso Deus está vivo, o nosso Senhor está vivo. E aqui nessa vontade é que temos sido santificados, conforme Hebreus, a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Ora, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado, a oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios, que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre o único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que nos traz uma revelação como essa, para que eu e você possamos ter a ideia e o entendimento de que essa nova aliança é inquebrável. Foi uma vez por todas, está feito. Assim como Jesus, com seus braços estendidos na cruz, quando Ele diz está consumado, Ele está dizendo: a nova aliança está instituída. Por certo que aos seus discípulos, na noite em que ceou com Ele, Ele diz: comei e bebei, essa é a nova aliança do meu sangue. E na cruz Ele diz: está consumado. É maravilhoso, irmãos. As pessoas não entendem isso. Tem crente que não entende isso. Ele vem para a igreja só para uma questão social. Eu tenho que ir para a igreja. O que a sociedade vai pensar de mim? O que o meu pastor vai pensar de mim? Você não tem que vir na igreja por causa do pastor. Você não tem que vir na igreja por causa do Papa. Você não tem que vir na igreja por causa de ninguém. Você tem que vir aqui para adorar aquele que instituiu uma aliança pessoal comigo e uma aliança pessoal contigo. Estava aqui, tocando, o pastor estava lendo um trecho da palavra.
E eu falei: Senhor, que maravilha poder estar num lugar como esse. Que maravilha. E começou a vir na minha mente, no meu coração, uma letra que dizia assim: estou aqui para te adorar, pronto para te servir, prostrado aos teus pés, Jesus. Eu gostaria que nessa manhã você reconhecesse o tamanho da soberania de Cristo. Essa aliança que é infalível, essa aliança que é inquebrável, é também uma aliança que é invisível. E aqui, amados irmãos, é que entra a fé. Você está vendo alguma aliança aqui? Eu tenho uma grandona aqui, mas não é essa aliança que estamos tratando. Não é dessa aliança que o Senhor está tratando comigo e com você. Hebreus 8 ainda, capítulo 8, versículo 10 ao 12. Nós vamos ver que essa aliança é invisível. Olha só. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Você consegue ver sua mente? Com os olhos assim? Eu consigo enxergar a mente do irmão, do pastor? É invisível. Olha só. Na sua mente imprimirei as minhas leis. Também sobre o seu coração as escreverei. E eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não se ensinará jamais a cada um do seu próximo, nem cada um do seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão. Essa aliança está basada em conhecer a Deus. Ele imprimiu em mim e em você uma aliança invisível, uma aliança que não se vê, mas que é latente na nossa alma, no nosso espírito e no nosso cotidiano. Todas as outras alianças tinham sinais visíveis, como por exemplo o arco-íris para Noé, o cordeiro para Abraão, a arca da aliança para Israel, o templo para Salomão e o trono para Davi. Mas a nova aliança, ela é invisível, ela está dentro de você, irmão, ela está dentro de mim, meu amado, ela está dentro do povo que crê no Senhor. Aleluia. Quando Jesus ele institui, olha só, a Santa Ceia como sinal visível dessa aliança. Isso aqui é só o Espírito Santo, gente. Aleluia. É só o Espírito Santo. Essa nova aliança, ao mesmo tempo em que vemos esse memorial agora aqui, que nós vamos participar, ele faz parte de nós e se torna invisível de novo. Eu comi o pão que representa o corpo de Cristo. Eu bebi o cálice que representa o sangue de Cristo. E desaparece em mim. Mas ele desaparece aos meus olhos. Mas toda vez, irmãos, pessoalmente falando, a minha experiência própria, toda vez que eu tomo e participo da mesa do Senhor, eu tenho uma oração que eu faço há anos ao participar da ceia do Senhor. Eu digo: Senhor, eu novamente renovo em mim essa aliança preciosa para a minha vida, porque eu sei que o Senhor jamais lançará fora aqueles que se achegam a Ti. Toda vez que isso aqui, irmão, não é suco de uva, isso aqui não é pão da padaria, isso aqui tem um símbolo, uma simbologia importantíssima para a vida do crente. Porque a palavra de Deus diz lá em Apocalipse a respeito das bodas do Cordeiro. Da mesma forma que ele ceou com seus discípulos a mesa, instituindo essa aliança,
nós também vamos participar. Irmãos, isso é tremendo, isso é maravilhoso. Isso era para crente dar pulo, daqueles de 1 metro de altura, dizendo glória a Deus e aleluia, porque nós somos cidadãos dos céus, nós não pertencemos a essa terra, e nós vamos nos encontrar com o Rei, e lá nós sentaremos à mesa com Ele. Aleluia. Quando ele fala assim, aqui em Mateus 26, 28, diz assim: enquanto comia, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos. Quantos? Quantos eram para beber? Todos. Todos quem? Às vezes as pessoas pensam que quando o pastor aqui da frente fala assim: irmãos, todos que estiverem em comunhão com o corpo e forem batizados, participem da ceia. Tem gente que não entende. Tem gente que acha que é o pastor que não quer que ele ceie. Não, é para todos cearem. Mas esse todos é aqueles que estão em comunhão com o Senhor. Irmãos, eu acho muito difícil uma pessoa entrar aqui dentro, um crente entrar. Eu tenho uma dificuldade muito grande para poder absorver isso. Um cristão entra aqui dentro, ele é membro da igreja, ele faz parte do corpo, e ele prefere continuar no pecado, mas não participar da ceia. Ele prefere muitas vezes não confessar o seu pecado, se consertar com Deus naquele momento e participar da mesa, do que prefere ficar com o pecado. Irmãos, a vida com o Senhor Jesus é vida de decisões. Nós temos que tomar decisões todas as horas, em todos os momentos. Por isso eu quero dizer e advertir vocês que estão hoje nessa manhã aqui, num momento tão especial. Eu vejo esse momento como um momento tão singular, como um momento tão único. Toda vez ele se torna singular, toda vez que participamos ele se torna único, porque é uma ordenança, porque ele falou, é a nova aliança. Em que aliança nós temos vivido? Qual é a nossa concepção? Deus quer fazer uma aliança conosco nessa manhã. Talvez aquela aliança que você não tinha o entendimento. Não que a aliança que Ele tem até agora, até esse presente momento tinha contigo, não fosse válida. Mas essa nova aliança, com o entendimento que ela é uma aliança infalível, que ela é uma aliança inquebrável e que ela é uma aliança invisível, para que nós possamos continuar firmes. Se você cair, irmão, se eu cair, se nós porventura, viermos sucumbir pelo nosso pecado, pela nossa falta de arrependimento, a nova aliança permanece. O homem que me resgatou, foi usado pelo Espírito Santo de Deus, pastor Sinfrônio, me resgatou. Eu estava perdido, era conhecedor da palavra, estava no mundo, estava desviado. Ele falou algo que, aquilo ficou marcado no meu coração. A primeira vez que ele disse para mim: Elber, o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem é ele entrar pelas portas à eternidade com Deus. E a maior desgraça que pode acontecer na vida de um homem é ele ter a oportunidade aberta e não reconhecer o tempo. Jesus chorou sobre Jerusalém. Quando ele olha para Jerusalém, os seus filhos, aquele povo que ele amava, ele chorou. Ele disse: Jerusalém,
não reconhecesse o tempo da sua visitação. Às vezes estamos dentro da igreja como Jerusalém, sem reconhecer o tempo da visitação do Senhor, sem reconhecer o tempo da aliança que Ele fez conosco, sem reconhecer que Ele é Deus e que Ele nos ama e que se importa com cada um de nós. Nessa manhã, eu quero convidar você, não eu quero tirar o eu de mim, vai para lá, mas o Espírito Santo te convida, filho meu, a minha aliança, a aliança que foi instituída, ela é vigente. Se você pecou, se você está em iniquidade, se você está andando em desagrado com o seu Deus, esse é o momento, essa é a hora, a porta ainda está aberta, ela não se fechará. Você tem a oportunidade de dizer: Senhor, eu estou aqui e eu quero me prostrar, e eu quero, Senhor, te pedir perdão pelos meus pecados, eu quero me assentar à sua mesa. O salmista tinha essa noção de mesa de comunhão. Por isso, amados, nessa manhã, eu vou passar a palavra para o pastor Osmir. Ele vai estar dando continuidade a esse momento tão solene, tão santo, tão maravilhoso na presença de Deus. Não se permita, você que é batizado, não se permita, você que é um crente em Jesus Cristo, não confessar o seu pecado, a sua miséria. Participe desse corpo, participe dessa aliança, porque aqui é o caminho do céu, irmão. Começa aqui, na aliança, no compromisso, no pacto que eu tenho com Ele através da minha fé. Amém? Vamos ficar de pé, por favor. Enquanto o pastor Osmir está se achegando, eu quero fazer uma oração com vocês. Feche os seus olhos, vamos dar as mãos.